Oi, tudo bem? Meu nome é Reginaldo Mota, mas pode me chamar de Regis e hoje eu tô aqui para falar para você sobre complexidade de algoritmos, tá? E no vídeo de hoje a gente vai utilizar aqui a apostila de alguém que sabe mais do que eu, né? A apostila do professor Alexandre Levada, tá? Sobre algoritmos e estruturas de dados, tá? E bom, a gente vai falar sobre complexidade de algoritmos, tá? E bom, quando a gente parar para pensar sobre complexidade de algoritmos, né? O que é que a gente tá falando em si? A gente está se referindo, para não perder o costume, vamos perguntar aqui, né? A definição aqui do Google. Nossa, não tem aqui do ladinho, que tristeza. Ah não, calma aí, pô. Tá, pode ser. Ó, complexidade computacional, né? Segundo a Wikipedia, a teoria da complexidade computacional é um ramo da teoria da computação em ciência da computação teórica e matemática que se concentra em classificar problemas computacionais de acordo com a sua dificuldade inerente e relacionar essas classes entre si. Legal. É uma definição bem complexa, né, de se entender. Vamos melhorar isso aí, tá? Ou melhor, melhorar não, né? Vamos simplificar. Bom, quando a gente está falando de complexidade de algoritmos, né, segundo o professor aqui levado, na ciência da computação, mais especificamente o estudo de algoritmos, uma das perguntas que sempre surge é como medir a eficiência de algoritmo. Aqui não é uma definição em si, mas é exatamente isso que é a complexidade de algoritmos. Tá? Quando a gente para pensar como é que eu vou definir o que é que como que eu vou comparar dois algoritmos. Então, eu tenho dois códigos, tá? Que eles vão rodar. É, e, esses, e esses códigos, eles são diferentes, mas eles têm o mesmo propósito, por exemplo. Então, eu tenho algoritmos de ordenação. Ambos, o objetivo é ordenar um conjunto de valores. Então, eles têm a mesma finalidade e eu quero comparar eles dois. Como que eu faço isso? Né? Bom, a forma da gente fazer isso é exatamente aplicando complexidade de algoritmos. E a complexidade ela vai ser definida em dois aspectos diferentes, né? Em questão de tempo e em questão de memória. Então, por exemplo, quanto tempo um código demora para rodar em comparação com o outro. Então, estão dois códigos aqui, código A e código B. O A demora 10 segundos, o B demora 1 minuto. A gente sabe que o A é muito melhor em questão de tempo. Agora, se imagina que o A ele é mais rápido, só que ele consome, tipo, sei lá, 1 terabyte de memória. Loucura, né? Mas vai. E o segundo consome, sei lá, kilobytes. Será que não vale a pena a gente esperar 1 minuto por essa memória que a gente vai utilizar mais? Talvez valha. Então, assim, tem que pensar muito bem, tá? É claro que atualmente, tipo, a memória ela é meio que não tão relevante na maioria dos projetos, né? Não em todos, mas na maioria. Não se torna tão relevante porque é mais barato, tá? Antigamente era muito caro, memória era muito caro. Hoje em dia é muito barato, né? Então, tipo, a gente consegue contornar isso adicionando memória no computador, né? Enfim, então vamos voltar aqui. Então, basicamente é isso, ó. É o que ele fala aqui, né? A gente está interessado em duas quantidades, né? A quantidade de tempo e a quantidade de memória utilizada. E aí ele fala, a quantidade de memória exigida do algoritmo depende basicamente das variáveis alocadas e tal. Então, por que isso aqui, né? Porque vamos parar para pensar, de novo. Como é que eu faço para comparar esses algoritmos? Será que eu tenho que só, tipo, apertar um cronômetro ali e verificar eles rodando? Tá, mas e se um roda mais rápido e o outro roda mais lento? Será o que é que tá rodando ao mesmo tempo ali naquele computador? Como que eu faço para isolar esse algoritmo e analisar realmente aquele algoritmo em si? E aí surgem essas dúvidas, porque
E se eu tiver em computadores diferentes? Como que eu comparo? Porque, por exemplo, o meu computador aqui, sei lá, um Ryzen 7. O outro computador, sei lá, um Celeron. O outro computador, um i9. Tipo assim, eu tenho processadores diferentes, configurações, memória RAM, SSD, HD. Então, tipo assim, tudo isso vai influenciar para o computador ser mais rápido ou mais lento. Então a gente precisa comparar isso de uma forma que eu abstraia tudo isso, eu, possa tipo, desconsiderar tudo e fazer. E aí a prática empírica talvez não seja a melhor forma possível de fazer isso, tá? E aí a gente vai passar mais para o ramo teórico e vai considerar a matemática, né? Então, por exemplo, toda vez que você tem aqui um algoritmo, aqui por exemplo, você vai somar cada linha de execução vai ser uma unidade, tá? E aí você percebe que, por exemplo, esses laços de repetição, eles vão ser dependentes da quantidade de elementos que eu vou estar fazendo as iterações, né? E perceba que ela é dada pela entrada. Então, normalmente a gente vai relacionar com isso, tá? Então, eu tenho uma entrada n, né? Eu tenho ali uma função, um bloco de código que ele precisa ser executado e que ele depende dessa entrada. E aí eu consigo tirar uma equação, que é uma equação relacionada com a execução desse algoritmo. Então, vamos pensar, vamos exemplificar, tá? Como é que é isso. Tirei um print aqui do código e a gente vai escrever aqui um pouquinho sobre isso. Então, por exemplo, digamos aí que eu tenha esse código. Perceba que eu tenho um código bem simples, né? Ele basicamente vai somar até o n, né? Então, por exemplo, se eu tiver aqui, primeira coisa para a gente poder analisar um algoritmo assim da melhor forma possível. Primeira coisa, vamos pensar, o que é que o algoritmo está fazendo? O que é que ele faz, tá? Bom, eu tenho aqui, ó, sum of n, né? Soma de n aí. E aí ele começa com zero. E ó, para o i indo de 1 até n, ele soma a soma mais o i, né? Ou seja, eu vou somar aqui, tipo, por exemplo, se o meu n ele for igual a 5, por exemplo, eu vou ter aí, ó, o i vai possuir os valores o quê? Vai possuir 1, 2, 3, 4 e 5, né? E aí a minha soma ela vai ser o que? Ela vai ser o valor inicial zero, né? Mas aí zero não influencia. E mais essa soma aqui, que no caso vai dar 15, né? Então, beleza. Aqui a gente já tem uma noção do que o código está fazendo. Então, quais são os pontos importantes aqui? Bom, primeiro, essa instrução aqui, ela vai contar como porque ela não muda, não influencia em muita coisa, né? Para pensar, depende de n? Não depende, sempre vai ser uma única instrução ali, uma atribuição. Então essa atribuição vai valer tá? Essa soma aqui vai valer também, tá? Vai ser mais um processo que é feito. No entanto, perceba que ela está dentro de um laço de repetição. Então esse laço aqui, ó, ele acontece quantas vezes? Acontece uma, duas, três, quatro, cinco, até n vezes, né? Então acontece n vezes, tá? Esse aqui. Então esse laço aí, ele vai acontecer n vezes. E aí eu tenho um retorno aqui que também é mais um. Então agora vamos somar. Então, tipo assim, se eu for ver aqui o big O, aqui, né? Ele vai ser big O de quê? De 1 mais n vezes 1, né? Ou seja, n mais 1, que é o retorno ali. Ou seja, vai ser O de n mais 2, né? Só que, perceba, para pensar comigo.
E esses casos pequenos, a gente não tá muito interessado nisso, tá? Porque tipo, pô, uma entrada 5 uma entrada 4 vai ser rápido. Independentemente do computador, vai ser rápido. Confia em mim, vai ser rápido. Então, é, como que a gente faz para poder pensar nisso daqui de uma forma melhor? A gente vai sempre tender esse n, tá? Ele vai pensar nele tendendo ao infinito, tá? Então, por exemplo, o que é tender a algo, né? Tender a algo é se aproximar cada vez disso. Então, por exemplo, imagina que eu tenho uma entrada que ela está crescendo, 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 crescendo e chegando no infinito. Esse 2 vai representar alguma coisa? Não vai. Se eu tiver um O de um O de n mais 2 e um O de n, no infinito, isso aí, esse 2 aí não representa nada. Sabe? Porque, por exemplo, se eu tenho uma entrada muito grande, tá? Infinito aqui, ok. Infinito, com nossa concepção, é algo tipo que a gente não consegue mensurar. Mas nesse caso a gente consegue mensurar infinito, tá? Infinito é, por exemplo, um número muito grande que 2 não vai significar nada. Como, por exemplo, sei lá, 1 milhão, 1 bilhão. Já, tipo assim, 1 milhão e 2 e 1 milhão é a mesma coisa, tá? Por exemplo, se tem duas pessoas aqui, uma pessoa tem 1 milhão de reais e a outra tem 1 milhão e 2, eles são milionários da mesma forma e, tipo, ninguém vai tratar um diferente do outro por causa disso. Entende? Então essa é a ideia, tá? A gente está tendendo N ao infinito. E por que que isso é legal, tá? Deixa eu até olhar bem aqui se o professor ele colocou uma outra. Colocou. Ó, essa aqui é a massa. Ó, essa outra aqui. Essa outra função. Vamos calcular o Big O dessa outra função, tá? Que agora também é uma soma de matriz, né? Uma sum of matriz. Matrix, sei lá. Você tem duas entradas em MN, né? E aí aqui, ó, já vamos contando aqui, ó. Atribuição a gente conta 1. Laço. O laço tá de onde a onde, né? Tá indo de 1 até N, tá? Então, esse laço aqui, ó, a gente já tem N, tá? N. Soma a linha, que a gente tem 1, tá? Aqui a gente tem outro laço de repetição, que também ó, vai de 1 até N, então a gente tem mais N aqui. Soma a linha, é uma soma, então beleza. 1. Uma outra atribuição, e o final aqui, ó. Beleza, eu nem precisei parar para entender o que o código faz, tá? É claro que nem sempre vai ser assim. Às vezes, quando incluir recursão, a gente precisa entender sim o que o código faz. Mas, nesse caso aqui, eu nem preciso entender o que o código faz. A gente já consegue somar ali, ó. Vai ser O de 1 mais N que multiplica o quê? Que multiplica 1 mais N mais 1, né? Porque aqui é N vezes 1 dá N. E esse N, esse 1 aqui soma. E aqui no final a gente também tem mais um aqui. Ou seja, isso aqui ó, é O de 2 mais N que multiplica 2 mais N. Ou seja, isso aqui é O de N ao quadrado mais 2N mais 2, né? Agora vamos voltar àquele pensamento lá. Eu estou tendendo N ao infinito, né? N tende ao infinito, tá? Para pensar comigo. N ao quadrado, ele vai suprimir esse 2N mais 2. Perceba que quanto maior essa potência aí que a gente vai ter, maior isso aí vai tender quando chegar no infinito, tá? Se a gente for ter uma ideia disso, ó, por exemplo, ó, vamos criar um código ó, só para eu te mostrar isso. Um código qualquer, tá? Por exemplo, ó, vamos pensar aqui. Deixa eu aumentar aqui. Vamos pensar aqui. Imagina que eu tenho aqui a função de n, tá? Que ela vai receber aqui o valor. Vou botar aqui botar linear, tá? Aqui, lá.
E a gente vai printar n. E tem a, vou botar quad aqui, tá? Que é essa função quadrática, né? E ele vai printar n ao quadrado, tá? Muito simples, né? E aí a gente vai dar aqui um for e in range. A gente vai colocar, sei lá, 100 aqui. E a gente vai chamar essas duas funções, né? Linear de i e quad de i, tá? E a gente vai printar aqui. Talvez seja até mais legal eu retornar só. E aí eu faço o print delas juntas. Que a gente tem uma ideia melhor, tá? Do que a gente está falando aqui. Que eu estou usando Python, né? Não. Ah, tá. É que eu não rodei ali em cima, né? Pronto. Perceba, ó, o quão mais, por exemplo, no início, ó, é quase a mesma coisa, ó. 0, 0, 1, 1, 2, 4, já mudou, 3, 9. Perceba que o quadrado aqui, ó, ele vai aumentando muito mais rápido. Ó, por exemplo, em 10 aqui a gente já tem uma proporção de 10x, né? Então, por exemplo, ele vai aumentando muito mais rápido do que o linear, tá? Então, se você for voltar lá, você percebe que esse quadrático, quando a gente está tendendo para o infinito, a gente vai ter um negócio é, muito mais rápido, muito mais rápido, né? Do que muito maior, né? Do que o linear, tá? Por exemplo, aqui, sei lá, vamos colocar um número aqui um pouco maior, sei lá. Se eu quero só tipo de 10 mil, né? Então é 100 mil, vai. Ó, perceba o tanto que já tá diferente, tá? Sabe? Tipo, é uma diferença muito grande agora. Perceba que, tipo assim, esse número aqui, ele é alto, beleza, ele também é grande. Mas comparado com esse aqui, ele não é nada, tá? E se você for lá pros números maiores que a gente tentou printar aqui, perceba que a diferença é ainda maior, tá? Que a gente tem aqui, ó, 3, 6, na casa dos bilhões, né? Enquanto aqui a gente ainda tá, aliás, na casa dos milhões, enquanto a gente ainda tá na casa dos milhares. Então, perceba que o n ele é suprimido totalmente. Então a gente pode simplificar isso aqui, né, para O de n quadrado. Em termos de comparação, não faz diferença eu considerar n quadrado ou n quadrado mais 2 mais 2n mais 2. Tá? Não faz diferença alguma. Então a gente já pode levar isso em consideração. Então aqui a gente já consegue comparar, por exemplo, essas duas funções. Qual que é a com a maior complexidade algorítmica? É a soma de matriz aqui. Ela é n quadrado, enquanto que a soma de n ela é somente O de n, ela é linear, tá? Aí você fala assim, mas tem coisa melhor do que o linear? Tem, tá? Tem. Como por exemplo, ó, essas funções que eu fiz aqui, perceba que elas independem da quantidade da entrada. Perceba que aqui eu só estou retornando, ou seja, a gente tem aqui um só, ou seja, a gente tem um O de 1, né? Enquanto nessa daqui eu também só estou retornando. Então eu também tenho um O de 1. Ah, mas tem a multiplicação ali dentro. Mas tipo, não está sendo atribuída a variável nenhuma, está só retornando o valor. Né? Claro que tipo, se eu for considerar, posso considerar tipo assim, N de 2, O de 2, mas precisa. Lembra daquele negócio que eu te falei? Se eu estou pensando na coisa tendendo ao infinito, esse 2 ou 1 é insignificante. Então eu posso considerar como um, sabe? Então, meio que essa a ideia. Então, tipo assim, aqui a gente já tem ó, um exemplo ó, de um, tá? E o professor ele vai fazer aqui uma tabelinha com
as classes, tá, que a gente vai ter. Então, classe constante, né, que é exatamente essa que independe do tamanho da entrada, como é o caso das minhas duas funções ali, o linear e quad. E a logarítmica vem em seguida, porque log de n, ele tem até aqui, ó, por exemplo, se você for fazer um gráfico para representar isso, ó, perceba aqui, ó, o crescimento das funções com a variação do tamanho da entrada, tá? Então, por exemplo, a entrada está aumentando para cá, ó, e perceba que já tem uma diferença grande aqui, ó, no resultado individual de cada tipo de função. Ó. Função exponencial, ó, ela é a pior de todas. Ela cresce, 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 cresce. Aliás, nem é, né? A fatorial é a pior de todas. Nem aparece aqui no gráfico. Mas a fatorial é a pior de todas. Depois a exponencial. Inclusive tem uma pior ainda, tá? Que não tá aqui. Que é tipo n elevado a n, né? N elevado a n ainda é pior, né? Porque, por exemplo, vamos fazer a ideia aqui. Fechei o negócio? Ah, não, é no navegador, né? Aqui, ó. Se eu tivesse aqui uma outra função, que eu nem sei como é, vou botar temp aqui só pra gente fazer isso mais rápido. Que seria, no caso, uma função que ela retorna n elevado a n, né? Nesse caso aqui, se a gente for para ter uma comparação aqui, ó, e aqui eu não vou colocar aqui porque eu não sou maluco. Isso aqui vai ficar um número muito grande, muito feio. Vou botar só até 100 então, de novo. E temp não existe ainda. Vamos rodar aqui. Ah, botei N, é I. Nossa, vamos voltar lá pra cima que tá mais fácil de ver. Ó, perceba que, tipo, tipo assim, por exemplo, aqui no início, ó, o zero aqui a gente vai, tipo, desconsiderar, tá? Então, eu vou já colocar aqui pra limitar isso, porque o zero não faz diferença pra gente, né? Então, por exemplo, a entrada 1 é tudo igual, beleza, 1. Mas, por exemplo, no 2, ó, ela já se equipara com a quadrática, tá? Com 3, ó, ela já é 3 vezes maior do que a quadrática, né? Quando você vai passar para o 4, eu percebo que ela já está muito grande, enquanto as outras ainda estão razoavelmente pequenas. Né? E aí quando você vai subindo, eu percebi em 100, ela já está absurdo de grande. Né? Enquanto, tipo assim, as demais, mesmo a maior que ele colocou lá, que no caso é a fatorial, ela ainda não vai estar tão grande assim. Porque só você parar para pensar. O que é uma fatorial, né? A fatorial de n, ela é n vezes n menos 1 vezes n menos 2, né? Assim por diante, né? Até 1. Né? Então aqui a gente vai ter, ó, n fatores, né? Sempre subtraindo 1. Né? É uma unidade. Já o n elevado a n é o que? É n vezes n vezes n vezes n. Tá vendo? Não tem essa queda. Isso quanto? Até o final que vai ser n também. Quantas vezes? N vezes. Então você tem, por exemplo, aqui, tipo assim, aqui a gente já consegue notar que, tipo assim, esse fator aqui é menor do que esse fator aqui. Né? Então, acabou. N elevado a n é maior do que n fatorial. Então, e por que que isso é relevante? Né? Por que que entender complexidade de algoritmo é relevante? Porque, por exemplo, você vai analisar dois algoritmos, igual ele está aqui, né? Função A e função B. Né? Perceba que só o fato desses laços de repetição aqui, ó, eles não estarem alinhados, né? Igual aqui, ó, a gente tem aqui essa estrutura alinhada. Então, por exemplo, tem um laço dentro de outro laço de repetição. Às vezes você não precisa fazer dessa forma. Às vezes você consegue o mesmo resultado separando eles em dois laços diferentes, a complexidade do algoritmo já cai. Né? Nesse caso aqui, ó, o primeiro, se você for ver, ó, você vai ter n mais n mais 1. Vai ter 2 mais 2n. Ou seja, O de n. Nesse segundo, você vai ter 1 mais n vezes 1. Vai ter n ao quadrado. Ou seja, se você usar a função A, você vai ter log linear, que é n. E o segundo você vai ter log quadrático.
Então você vai estar aumentando a complexidade do algoritmo, sendo que você poderia pensar numa função, numa forma de resolver esse mesmo problema muito mais simples e com uma complexidade muito menor. E será que isso faz diferença? Bom, talvez para um ou dois laços não faça tanta diferença em casos simples, mas, por exemplo, imagina que isso aqui é uma imagem. Imagina que a entrada é uma imagem em 4K, em que n é a quantidade de pixels que você tem dentro dessa imagem. Né? Então, por exemplo, se você tem essa imagem grande, né, e cada pixel ali, né, você vai ter que processar uma vez. Se for em laços separados, vai ser só n, vai ser a quantidade total de pixels. Agora imagina que você está ali processando em um laço aninhado, igual está ali na função b. Você vai precisar de n ao quadrado. Ou seja, se você já tem uma quantidade grande de pixels, você vai ter que elevar isso aqui ao quadrado. Então vai ser ele vezes que você vai ter que fazer instruções. Então por isso que, tipo, se eu for parar para pensar em complexidade de algoritmo, a gente precisa sempre lutar para que a gente consiga criar algoritmos com uma complexidade melhor. É claro que assim, às vezes não tem como, mas normalmente quando você tem dois laços alinhados, eles podem sim ser separados em um só. Você só precisa entender como é que está funcionando ali a lógica do seu algoritmo, tá? E o que é que você pode melhorar dentro dela, né? Igual aqui no exemplo, tá? Que você poderia separar isso. Deixa eu ver se tem aqui outra coisa que eu gostaria de falar. Não, ele já vai falar sobre recursão, que vai ser o assunto do próximo vídeo, tá? Então, só para finalizar aqui, o que é a complexidade de algoritmo? É uma forma de você conseguir comparar algoritmos diferentes e conseguir desconsiderar totalmente tudo que não está diretamente relacionado com o algoritmo. Então, por exemplo, tudo que é questão de computador melhor, computador pior, circunstância ali mesmo do momento que esse código está sendo executado, tudo isso você desconsidera totalmente. Isso você só vai considerar o próprio código, tá? Então é isso. Ah, só uma última coisa, que eu até ia esquecendo. Eu falei que a parte da memória não faz tanta diferença assim. Mas faz, tá? Porque, por exemplo, se você tem algo que vai rodar num sistema embarcado que tem a sua própria memória, às vezes você não consegue colocar uma memória muito robusta dentro desse embarcado por uma questão mesmo física, dele ser muito pequeno, dele não conseguir comportar tudo isso. Então, vai ter casos que vai fazer diferença sim, tá? É só para você poder ficar esperto quanto a isso. Então, tchau.